estarmos aqui reunidos, Pai. Quão prazeroso é estarmos em teus atos, como a tua palavra já nos diz, Pai, que mais vale um dia em teus atos do que 1000 nesta terra, Pai. Assim te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça ter nos alcançado, Pai. E ter desatado as correntes de Satanás, Senhor, que nos aprisionava neste mundo secular, Senhor. Nos aprisionava nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades, Senhor. Mas sabemos que muitas coisas ainda tentam nos acorrentar, Pai. Liberta-nos, Senhor, por completo, verdadeiramente, Pai. Nos faça conhecer a Ti verdadeiramente e assim verdadeiramente seremos livres, Pai. Oh, Senhor, liberta-nos de nós mesmos, Pai. Que assim como a Tua palavra diz que nada poderá nos separar do Teu amor, Senhor. Oh, Pai, nós mesmos somente podemos nos separar quando damos mais ouvidos às nossas vontades do que a Ti, Senhor. Assim te clamamos, Pai. Tira todo empecilho, toda distração, Pai. Oh, Senhor, toda seta do maligno que tenta, Senhor, nos impedir de ouvir a Tua palavra neste momento, assim como eu já vim falando conosco, Pai. Usa o Teu Filho, Senhor. Dê a Ele a ousadia da Tua palavra, Senhor. Guia, dê a sabedoria, Pai. Oh, Senhor, que não venha ser as palavras dele, mas sim as Tuas, Pai. Pois Tu sabes que cada um necessita ouvir, Pai. Nos consola, nos exorta, Senhor. Oh, Pai, nos alimenta verdadeiramente da Tua palavra, Senhor. Pois estamos sendo limpos pela palavra que nos tem sido pregada, Pai. A Tua palavra verdadeira, Senhor. Que nos limpa, que nos alimenta, que nos renova, que nos fortalece, Senhor. Oh, Pai, nos dê a Tua sabedoria neste momento, Senhor. Use o Teu Filho, Pai, para cada um conforme o Teu querer e a Tua vontade. Assim te pedimos, Pai, te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero dar graças ao nome do Senhor Jesus pela feliz e abençoada oportunidade que mais uma vez Deus nos concede por sua misericórdia. Quero saudar aos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu quero pedir aos irmãos que abram comigo a palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, e vamos ler do versículo 9 em diante. Amém. Deus, mais uma vez, venha manifestar a sua glória, a sua compaixão nas nossas vidas, pois tem nos dado a sua promessa, né? A promessa da vida eterna. Pois Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem esperamos e anelamos por esta volta do Senhor, porque a qualquer instante Ele vai voltar. Tudo indica que está prestes a acontecer este momento, porque no nosso espírito sentimos que o Senhor está voltando. Mesmo que o mundo desapercebido vive, as pessoas que estão no engano dessa vida, do engano do pecado, e Deus, na sua misericórdia, envia os seus servos para anunciar a eles o arrependimento, e eles recebam a remissão dos pecados, mas tapa os ouvidos, endurece o coração, porque estão voltados somente para a carnalidade. E as obras da carne são manifestas, nas quais foi citado algumas nesta manhã, e a gente vê que a gente foi ensinado pelo Senhor que se nós somos de Cristo, uma nova criatura somos. E a gente deve permanecer na fé que vence o mundo. E essa fé é um dom de Deus, nem todos a têm. E a gente só pode exercitar essa fé, irmãos, quando a gente medita na palavra, quando a gente põe a esperança na palavra de Deus. Porque para onde iremos nós, se só o Senhor Jesus que tem a palavra da vida eterna? Então,
não tem valor outros livros, seja seculares, seja por homens que Deus levantou, mas o que tem mais valor nesta terra, irmãos, é o livro chamado Bíblia. Aqui está a pérola de grande valor, a mensagem que mostra no passado como Deus agiu com o seu povo, mostra no presente como Deus vem agindo com o seu povo e também as coisas que haverá de acontecer em um futuro próximo. E a nossa esperança é a palavra de Deus. Amém? Primeira epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo era estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Te dou graças, Senhor, por me haver digno de pregar sua palavra nesta manhã, diante da sua igreja. Faz viva e revelada a nossos corações a mesma, e assim, meu Deus, levanta no meio de nós, corajosos, valentes, e que não tenham medo nem receio da morte, nem pelas afrontas de homens ímpios e obstinados, mas que sejam encorajados pelo seu Santo Espírito
a professarem a verdade da tua bendita palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dou graças ao meu Deus, que tem me havido e me concedido de pregar a sua palavra na terra dos viventes. A gente olha o exemplo destes homens que foram diante de Deus e o modo de vida em reverência, em piedade, em temor, em sujeição e com a abundante graça de Cristo sobre eles estavam. E o reflexo da vida destes homens, ela vem sobre os mesmos que nos dias de hoje vem também querendo pôr ou põe a esperança na palavra e nos ensinamentos de Jesus Cristo, através destes eleitos, através desses santos. Quando no livro de Atos vemos Paulo despedir daquele corpo que com esforço, com dedicação e com muitas tribulações, perseguições, aflições, as quais lhe aconteceu por pregar Jesus Cristo nas praças, nas ruas, nas sinagogas, e aonde Deus o encaminhou. Chorando, Paulo diz a eles que depois da sua partida, no meio de vós entrará lobos cruéis, e que de entre vós mesmos se levantarão. Quando Pedro diz na sua carta que estes lobos cruéis, eles fariam negócio das ovelhas. A gente vê como o evangelho tem sido defraudado por parte destes homens. Contudo, Deus não fica sem testemunho. Contudo, Deus tem os seus santos sinceros que não tem medo de falar a verdade da sua palavra, que não tem medo de expressar e anunciar a todos os ouvintes, sejam poderosos, sejam nobres, sejam pobres, sejam pequenos. O arrependimento em Deus e a remissão dos pecados por Jesus Cristo. E, com efeito, quando Paulo diz na carta de Tito que isto que quer, que deveres afirme a todos os homens que creem em Deus, que tenham esperança em Deus e que se apliquem às boas obras. Não foi do ensinamento de Jesus, também dos apóstolos, que se preocupassem com as coisas desta vida ou buscassem como prioridade as coisas desta vida. Pelo contrário, Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Porque no versículo 34, Jesus diz que o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Na carta de Romanos, capítulo 1, Paulo diz que o desvario deles não irá avante. Quando Paulo lembra aos irmãos de Colossos que como fomos resgatados e como eles sofreram por pregar e por anunciar o evangelho de Deus, e submetido a esta responsabilidade que dia e noite, incessantemente, Paulo tanto trabalhou, como também orava, fazendo menção para que Cristo Jesus fosse formado dentro daquelas pessoas. E assim, a responsabilidade que tivera o apóstolo Paulo de ser um pregador, porque em Romanos capítulo 1 fala que Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho Jesus, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, a gente vê como foi o próprio Deus o chamou para ser ministro do Evangelho. E
ao longo da jornada que Paulo tiver aqui na terra, pregando o evangelho pelas partes da Cilícia, da Panfilha e tantas outras cidades. Paulo adentra em muitas sinagogas e disputa acerca das escrituras com aqueles religiosos, com aqueles cretenses, com aqueles árabes. Paulo disputou o evangelho para mostrar e provar pelas escrituras que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o esforço que se deu e a forma como ele se entregou, se fazendo exemplo, no corpo levando as marcas de Cristo, chorando. E este mistério que esteve oculto e que nos finais dos dias, Deus, pelo seu Espírito, nos revelou. Grande, na verdade, é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. E assim, quando Paulo andava na cidade de Atenas e viu a descrição ao Deus desconhecido, aqueles que eles honravam e serviam, não conhecendo, é o que eu vos anuncio, dizia Paulo. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, nem recebe nada de homem algum, como que necessitando de alguma coisa, porque Deus é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É Deus quem dá o mover, o existir, o viver. É Deus que deu fôlego de vida para o homem. Para o homem o buscar, ainda que porventura, tateando, o pudessem achar. Ainda que não esteja longe de cada um de nós. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora em todos os lugares a todo homem que se arrependam. Este é o Evangelho. Anunciar o arrependimento e a remissão dos pecados por Jesus Cristo. Paulo se fez louco para ganhar os loucos, fracos para ganhar os fracos. E assim Paulo se fez entrega total por Jesus Cristo, porque a alma sendo salva, irmãos, é mais precioso do que o homem alcançar as coisas desta terra. Em Lucas capítulo 15 diz que há festa nos céus pelos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Em Provérbios capítulo 11 fala, sábio é todo aquele que ganha alma. Jesus falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Em Atos capítulo 1 diz, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E esta mensagem do evangelho, pela boca dos apóstolos, foram anunciada. E depois da conversão de Paulo, Paulo trabalhou mais do que aqueles que anteriormente eram apóstolos. O evangelho da circuncisão foi confiado ao apóstolo Pedro. O da incircuncisão ao apóstolo Paulo. Deus o chamou como apóstolo dos gentios, como luz dos gentios. E como Paulo voltou aos seus olhos a os judeus, visto que eles não se julgaram dignos daquela salvação, então ele partiu para os gentios, pois os gentios a ouviriam. A mensagem do evangelho é salvação. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então Paulo, ele defende o seu ministério e, com efeito, ele fala de Jesus. E falar de Jesus, naquela época, resultou em perseguição. Quando você fala de Jesus, da forma que a Bíblia ensina, muita gente range os dentes, xingam, esperneiam. Nas igrejas começa o passo a passo para lá, o levanta daqui, o mexe em seu lado lá. Quando você começa a falar da clareza da palavra do Evangelho. Porque em Gálatas capítulo de número 2, Paulo repreendeu Pedro porque eles não andavam dignamente. Eles não estavam andando conforme o evangelho da verdade. Sendo judeu, queria viver como gentil. Mas Pedro não era como esses homens de hoje em dia.
Ele ouviu a repreensão. Pedro não bateu no peito, eu sou o líder da igreja que Jesus me constituiu. Eu sou o líder. Não. O apóstolo Pedro, ele ouviu a repreensão, porque a repreensão é para que haja temor. Para que haja temor de Deus sobre o corpo de Jesus, que é a igreja. Mas nos últimos dias, há homens soberbos, homens arrogantes, homens presunçosos, homens detratores de males, aborrecedores de Deus. Eles são mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Amam mais a si próprios, amantes de si mesmos. E assim, o esforço que esses homens fizeram para pregar a verdade do Evangelho. O Evangelho não passa por reforma. A palavra de Deus não muda. Não tem meio termo com Deus. Ou é sim, sim, ou não, não. Não dá para se mascarar e querer ser uma coisa na frente de alguém e por detrás ser outra. Não dá para ser duas pessoas ao mesmo tempo. Não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Não dá para andar com Jesus e andar com o diabo. Não dá para falar de evangelho e falar de futebol, novela, política e coisas seculares que é entretenimento. Evangelho é suficiente para combater heresias, refutar argumentos humanos. Evangelho é poder de Deus, diz Paulo. Quão formosos são os pés dos que levam boas novas de salvação e anunciam a paz. Esta é a sabedoria de Deus, falada entre os santos. Porque para os judeus é escândalo Cristo crucificado. Eles pedem sinal. Os gregos buscam sabedoria. A mensagem, Jesus crucificado, é loucura para eles. Mas para os salvos, poder de Deus. Para os que crestes, poder de Deus. E se nós mesmos, ou um anjo descer e anunciar outro evangelho além deste, é anátema. Porque ninguém pode tirar o fundamento que é Cristo e colocar outro. E construir um edifício sobre ele. Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos cristos. Ninguém vos faça presa sua, com palavras fingidas, palavras vãs. Porque quando eu vim ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não vim com sublimidade de palavras. Mas a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de espírito. A palavra de Deus é eficácia. Não tem argumentos que queiram ou serão suficientes para desfazer o que Jesus falou. E a gente vê como Deus enviou Jesus e como os apóstolos falavam de Jesus. Jesus e a ressurreição. O mistério que esteve oculto desde os tempos passados, desde gerações. E Deus revelou nesses últimos dias, porque os gentios não tinham conhecido a Deus, não conheciam ao Senhor. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão pregar se o campo é grande, a seara é grande e poucos são ceifeiros? É bem verdade que Deus não conta com quantidade, irmãos. Porque Deus busca pelos fiéis. Os seus olhos estão sobre os fiéis da terra. Deus conhece as veredas dos justos que são retas. Mesmo que não queiram dar ouvidos, preguem a palavra, a tempo e fora de tempo. Ouça o que diz o Espírito Santo, e não endureçais os vossos corações, como na provocação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e durante 40 anos viram as minhas obras. Aí Deus diz: por quem então se dignou o Senhor por 40 anos? Não foi porventura com aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Que em qualquer de vós não haja um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, seja de alguma sorte os vossos sentidos corrompidos
e se apartem da simplicidade de Cristo. Jesus falou em Mateus capítulo 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus declara ao profeta no Velho Testamento, é o que eu peço de ti, que ames a benignidade, pratique a justiça e andes humildemente diante do teu Deus. Porque Deus dá graça aos simples. Não são os nobres que são chamados. Não são muitos os nobres que são chamados. Não são muitos os poderosos. Mas Deus escolheu as coisas loucas, as vis, as desprezíveis, as que não são, as fracas. Enquanto muita gente se preocupa em fazer teologia, enquanto muita gente está preocupada em adquirir diploma, anel no dedo, para ter um bom falar, um aprimorar nas suas palavras, Deus quer encher o pobre com seu espírito, Deus quer encher ele de fé, de conhecimento, de graça, para que ele tenha inteligência espiritual. Quando Paulo fala na carta de Coríntios, que a palavra seja falada legível, em palavras inteligíveis, de que aqueles que estão ouvindo entendam. Ninguém pode falar de Jesus senão pelo Espírito de Jesus. Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. O Espírito do engano, que opera nos filhos da desobediência. Tem os filhos de Deus, tem os filhos do diabo. Tem os que servem a Deus e tem os que servem ao seu ventre. Na carta de Filipenses, capítulo 3, Paulo diz, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, cujo fim será a perdição, cujo Deus é o ventre. O evangelho distorcido atrai muita gente. A porta estreita, poucos encontram. Jesus falou que aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo ajunta, não espalha. O evangelho é estreito, renúncia. Todo dia o homem tem que renunciar à sua vida. Todo dia temos que orar, buscar, jejuar, se santificar. E como a gente faz isso? Porque nossa carne não quer fazer isso. Nós, por nós mesmos, não queremos fazer isso. Se não for o impulsionar de Deus, se não for pelo Espírito de Deus, ai de nós. Mas, irmãos, começar no Espírito e depois terminar na carne é um suicídio grande que o homem comete. Porque, ainda que Israel seja contado como a areia inumerável da praia, todavia o remanescente é que será salvo. Quando, em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo diz da seguinte expressão, que assim também declara Davi, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Fomos redimidos. Fomos alcançados pelo poder e a misericórdia de Deus. Irmãos, nós não fizemos sucesso no mundo afora. Uns de nós tinham sonho de ser jogador de futebol. Outros sonhavam em ser artista. Ou outros, alguma coisa aí que está na moda, faz sucesso, ganha dinheiro, que se torna uma celebridade. Mas nós não nos destrinchamos para este caminho, porque Deus nos chamou desde o ventre de nossa mãe, nos separou e nos pôs como ministro da sua palavra. Se no mundo não ganhamos dinheiro com essas coisas, ficamos ricos, bilionários, e por que no Evangelho está se aplicando isso? Porque é só na igreja que se vê isso. O pastor é pastor, a mulher dele é pastora. Aí no mundo, o pedreiro é pedreiro e a mulher é dona de casa. Por quê? O Evangelho, esses falsos pastores, esses gananciosos, que quando você fala da palavra de Deus, não é que você esteja julgando, quem julga é a palavra. É pela palavra que o homem conhece a verdade. E se o homem permanecer nessa palavra, ele é discípulo de Jesus verdadeiramente, como diz a palavra.
Ser servo de Jesus é seguir Jesus. De qual igreja você é? De qual denominação você é? Quem é o teu pastor? Quando você fala a palavra de Deus, que você segue a palavra, que você é servo de Jesus, que Jesus é seu pastor, é inegável pelos homens. É algo inadmissível. Porque Jesus falou em João capítulo 10 que as suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem. Como é que vai seguir um estranho? Se disser que Cristo está lá, não vades. Se disser que está ali, não deis crédito. Porque o verdadeiro Cristo estará dentro de vós. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus, e o que habita em vós proveniente é de Deus. Então, um mistério que esteve oculto desde os séculos, desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz: se nós pensarmos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqui na carta de Colossenses, Paulo também diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças, assim como fostes ensinado. Se alguém vem ter convosco e ensina alguma outra doutrina, e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Não podemos falar de um outro evangelho senão este. Este evangelho aqui, os apóstolos perderam a vida. Alguns deles foram decapitados, foram apedrejados. Irmãos, mas eles não negaram. Porque Pedro não se tornou um bilionário pregando evangelho. Pelo contrário, você lê lá em Atos capítulo 5, pegaram o dinheiro e colocaram aos pés dos apóstolos. E eles repartiram segundo cada um tinha a sua necessidade. Aí você vê, a fogueira santa, o Edir Macedo faz lá na Universal e o povo traz os seus bens. Hoje em dia não pode mais receber bens, mas vende os bens, dá o dinheiro e coloca lá. Aí o sujeito ontem falando que ele não, o dinheiro dele não é dele, é de Deus. Se é de Deus, por que ele não dá a Deus? Mas como é que dá a Deus? Não é no altar que eles falam? Por que não leva lá no altar as riquezas dele? Porque, irmãos, de cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque em Jesus, irmão, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ó, com profundidade são as riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Lá em Romanos capítulo 1 fala: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas visíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A loucura que o homem comete é quando ele desfigura esta verdade. Mas do céu
se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Estão convertendo a graça em dissolução. Estão chamando o certo de errado. Estão chamando a luz de trevas. Estão chamando a verdade de mentira. Estão chamando o evangelho de tudo a ver. Entretenimento. Pode tudo, faz o que você gosta, se sinta bem onde você vai. Deus é contigo, Deus vai com você, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. E a pessoa está engodando a sua alma no pecado. Incontinentes, intemperantes, cruéis, sem afeto natural, irreconciliáveis. Mas quando ouve Deus levantar um dos seus servos, falar a verdade da palavra, sem interesses, sem buscar e receber em troca aquilo que ensina, aí a pessoa fala, você está julgando. Tem que ter amor, tem que ter sabedoria nas palavras. Esta é a sabedoria de Deus, que é falada aos santos. Quando o que está lá fora ouve, para ele é loucura. Para ele é algo anormal. A quem anunciamos? Nós anunciamos Jesus. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Nós não podemos falar de Jesus senão pelas Escrituras. É como fala a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Aí, estes falsos pastores, que estão levando muitas almas cativas, que estão entrando nas casas de viúvas, enchendo elas de pecados. Não tem, é assim, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, irmãos. Deus é quem mais está compromissado com a sua verdade do que qualquer outro homem. Fomos chamados para ser ministros. E se nós buscar agradar aos homens, não somos servos de Jesus Cristo. Eu falei para aqueles 2 varões ontem, que no ano de 2018 expulsaram a gente da igreja, da denominação. Porque as pessoas, irmãos, não todas, porque eu não quero generalizar, mas aqui pela palavra de Deus, nós temos ciência e temos conhecimento que tem os filhos de Deus e tem os filhos do diabo. Tem o joio, tem o trigo. Tem o justo e tem o injusto. Tem o fiel e tem o infiel. Tem os que temem a Deus e tem os que não temem a Deus. Tem os que andam pela justiça e os que andam na injustiça. Tem os ministros de Deus e os ministros de Satanás. Mas toda árvore se conhece pelo fruto. Deus dá dons aos rebeldes. A Bíblia fala que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Não é porque a pessoa profetiza, cura, fala línguas, ou prega, ou ora. Irmãos, Jesus deixou claro na sua palavra que a árvore boa não pode dar fruto mau, nem a árvore má dá fruto bom. Naquele dia muitos exclamarão, Senhor, Senhor, em teu nome preguei, profetizei, curei, fiz maravilhas, expulsei demônios. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles têm tudo aqui. São conhecidos aqui. Tem nome e pampa aqui. Eles são reverenciados pelos homens, aplaudidos pelos homens. Eles são estimados em alguma coisa aqui nesta terra. Mas para com Deus são reprovados. Porque todo aquele que milita, ele reconhece que não é nada. A glória é de Deus. Se tivermos que gloriar-nos-emos no que diz respeito à nossa fraqueza. Porque na fraqueza nossa, o poder de Deus abunda. O poder de Deus vem. Por isso que o cristão, o servo de Deus, ele vai sempre se humilhar diante de Deus. O que acontece, o que deixa de acontecer. Quantas injustiças, quantos agravos sofremos, quantas perseguições, quantas batalhas, quantas lutas. Mas sofremos por amor de Jesus.
Porque no meio dessa multidão inteira, tem alguém que Deus tem aberto o coração para que a sua palavra entre. Porque Deus deu também o direito do arrependimento aos gentios para a salvação. Deus não faz acepção de pessoas. Eu não posso escolher uma classe de pessoas para pregar evangelho. Se eu entrar na Morro do Rio de Janeiro para pregar evangelho, eu vou pregar só para os moradores e para os traficantes não? Ou vou pregar para os traficantes e para os moradores não? Irmãos, pode estar com terno e gravata, pode estar cercado de segurança. A mesma mensagem é pregada a ele, deve ser pregada àquele que está na rua. Agora, quem é que vai dar ouvidos? Porque a nossa obrigação é pregar. A deles é crer. Se eles não crerem, todavia a palavra vai se cumprir. O homem querendo ou não, a igreja indo pregar ou não, os falsos profetas e pastores existindo ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Por isso que na obra de Deus não tem ninguém insubstituível, não. Se eu não quero ir pregar evangelho, irmão, se eu ligar a internet e abrir o YouTube, eu vou com os meus olhos ver Deus levantar outros pregando. Ou se eu andar pela rua fora, eu vou ver alguém lá evangelizando com folheto, falando da palavra, mas não tem ninguém que se auto-intitula, eu faço, eu vou, se eu não for, não vai acontecer. Irmão, se eu não for pregar, o Brasil não vai parar por causa de mim. O mundo não vai parar por causa de alguém que acha que é mimado, que tem que fazer do jeito dele. O evangelho, irmão, é estreito. Aquele que aborrecer, aquele que não aborrecer a pai, mãe, filho, esposa, marido, por amor de mim e do evangelho não é digno de mim. Aquele que não aborrecer a sua própria vida não é digno de ser meu discípulo. Portanto, em Lucas capítulo 14, versículo 33, diz: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí você fala, vamos ali pregar evangelho. Ah, dá não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Hoje é dia das mães. Hoje é uma data que se comemora. Mais uma delas, né? Porque todo dia que você vê aí, irmão, na rua fora, naqueles negócios assim do farol, que tem aquela tela, aí você vê lá, todo dia falando, hoje é dia, igual eu vi, hoje é dia do milho, hoje é o dia mundial do milho, o dia nacional do milho, hoje é o dia da cerveja, hoje é o dia do não sei o quê. Irmão, todo dia é dia de alguma coisa. Aí, 1º de abril, dia da mentira. Qual é o dia da verdade? Qual é o dia de pregar evangelho? Qual é o dia de ganhar almas? Porque as igrejas estão falando de missões, o dia que arrecada não é para missões. Porque os verdadeiros missionários, eles não estão nem aí para eles. Aí tá lá, não procura saber se está precisando de um remédio, está precisando de uma conta, um dinheiro para pagar a conta, está precisando de um alimento. Eles não estão nem aí. O negócio deles é andar de carro de luxo, morar em mansão, condomínio fechado. Eles não estão nem aí para as almas. Aí vai na mídia, porque a mídia é manipuladora, tudo é da farinha do mesmo saco. Aí mostra lá, olha, a igreja está fazendo isso, olha, não sei quem está fazendo isso. Será que estão fazendo com amor ou por interesse? Porque, irmãos, a gente só é enganado se nós deixar, porque temos a palavra de Deus. Se a gente se humilhar diante de Deus, Deus vai nos revelar pela sua palavra quem é e quem não é. Porque Paulo falou, irmãos, em tudo nos fizemos como exemplo. Olha para vocês verem. De ninguém comemos o pão de graça de homem algum. Noite e dia trabalhamos. Quando nenhuma igreja comunicou a Paulo sobre salário, Paulo deixou de receber para poder pregar o evangelho, para ganhar almas. Aí você vê, pastor da Assembleia de Deus ganhando 200 mil por mês. Meu Deus, tanto dinheiro, irmãos. Aí vê lá, o irmão não tem coragem de comprar uma caixa para ajudar. Não tem coragem de fazer isso, fazer aquilo. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se a pessoa tem ao menos um pouco de amor, ao menos sensibilidade, ela não está nem aí. Quanto ela ganha por mês, ela não está nem aí. No sentido de que não está preocupada com as coisas dessa vida.
ela está querendo ser útil de alguma forma à obra de Deus. Porque Deus quer nos usar. Deus quer nos enviar. Está escrito na palavra, vai pregar o evangelho. Mas não pode ir de qualquer maneira, como foi falado. Não pode sair de qualquer jeito. Irmão, bem-aventurado é o servo que cingir, está cingido. Deus nos chamou para uma santa vocação. Tem almas que Deus coloca no nosso caminho e nem sempre é para evangelizar. Deus dará discernimento, Deus dará entendimento, Deus dará sabedoria para quem falar a palavra e para quem não falar. Você vai ouvindo e se for de Deus, Deus vai te dar sabedoria para você entrar com a palavra de Deus. Se não, você nem vai sentir nem vontade de ficar perto. Ontem Deus, na sua misericórdia, permitiu que eu levasse Johanna na escola, estava tendo um evento lá. Irmãos, mas não deu, acho que 15 ou 20 minutos, uma coisa assim. Não conseguimos ficar lá muito tempo. Porque negócio de macumba, irmão. As crianças dançando lá, com colar no pescoço, saia, igual macumbeiros. E cantando negócio de Ogum. Aí, irmãos, sabe aquela coisa entrou assim em mim, eu fiquei incomodado a ponto de... E não consegui, fui. Deus me enviou para poder falar com aquelas responsáveis. Aí eu falei, vai ter apresentação de coisa sobre a palavra de Deus? Coisa bíblica? Não. Aqui nós não falamos de religião. É uma lei pelo governo que não pode falar de religião. Isso aqui é cultura. Cultura do diabo. Isso é coisa do diabo. Por isso que o Brasil está de jeito, essa miséria toda, essa desgraça toda, porque o povo odeia a verdade. É proibido falar de Deus nas escolas. É proibido ensinar a palavra de Deus. Aí ela falou, você tem que ir para Adventista. Tem escola tem escola que... como é que ela falou? Tem escolas bíblicas aí que ensinam a Bíblia. Vai lá. Tem que ensinar, é dever dos pais. Eu falei dos pais, mas vocês aqui estão desconstruindo. Querem ensinar o que não deve. Aí saí, eu peguei e falei, vamos filha, vamos lá para a praça, que lá também tem brinquedo. Aí Deus deu graça, a gente foi e comecei a pregar o evangelho lá. Cheguei lá, tinha um grupo de Universal lá, a Universal, aí um veio falar comigo, eu nem dei assunto. Não, irmãos, eu sou muito temeroso a palavra que João fala. Nem vos cumprimentais, para que não tenhais participação nas suas obras má. Porque a gente deve andar pelo mesmo Espírito. A gente tem que pregar uma mesma mensagem. E a mensagem da Universal é contrária à mensagem de Jesus. A mensagem desses homens é só visando os bens materiais, coisas materiais. Aí você vai ver Paulo chorando para Jesus ser formado em alguém. Você vai ver que Paulo estava sendo já preparado como aspersão de sacrifício. E o tempo da sua partida estava próximo. Aí você vê. Hoje o que fazem com o evangelho. Aí quando Deus levanta, irmão Fábio, irmão Felipe, quando Deus levanta os irmãos para ir pregar, aí coloca diante deles, você está julgando, não é assim. Eles querem ensinar, mas do jeito deles, não tem temor à palavra de Deus. Aí quando eu vejo Deus usar alguém que não tem letra, que não tem cursos, que não tem diploma, que não sabe de coisa alguma voltada à terra, aí vai falar da palavra de Deus. Endireitai as suas veredas. Produza frutos dignos de arrependimento. Porque obstinação, negligência, pecados, as pessoas estão aí. Pulando, sapateando, curtindo. O clamor das almas não vos preocupam. Porque a terra vai pegar fogo. Eu, pelo menos, irmãos, eu diante de vocês, eu estou me esforçando no Senhor. A gente deve se esforçar para o Senhor, irmãos. Fazer como agradar o Senhor. Porque não é perca de tempo, não, como eu já ouvi muitas vezes. Se eu perder de saúde por causa de evangelho, irmão, para mim é glória. Para mim será uma honra. Se eu perder perna, perder braço, alguém me bater... Ontem mesmo passou um sujeito, aí ele falou assim, cala a sua boca. E Deus me permitiu escutar, porque às vezes... Quando eu estou pregando, aí Deus me permite ouvir e outras às vezes Deus não permite ouvir. A pessoa pode passar do lado e ela falar alguma coisa, aí como se Deus tapar o meu ouvido. Mas tem situação que Deus permite ouvir. Aí eu ouvi ele falando. Aí
ele falou assim, cala sua boca. Aí eu virei e falei assim, vai lá e falar pro traficante para ele calar a boca. Aí como se ele tivesse arrependido de ter falado aquilo. Eu percebi no semblante dele. Então, as pessoas estão falando as coisas sem medir consequências às palavras. Não é diante de mim que elas estão falando alguma coisa, é diante de Deus. Porque cada um vai dar conta. Aí, falar deste mistério. Se você falar para a pessoa na rua, não vai entender. Aí você tem que buscar falar somente o que está escrito. Não ir além do que está escrito. Não falar nada além do que disseram os profetas. Se a pessoa gostar ou não, aceitar ou não, você está fazendo o seu papel diante de Deus, irmãos. Não se cale porque, o sujeito falou que você está falando feio, falou assim, você não sabe falar. Não dê ouvidos, irmãos. Não dê ouvidos a esses endemoniados. Não dê ouvidos ao diabo, não. Dê ouvidos à voz do Senhor. Cumpra o teu ministério. Faz a obra de um evangelista. Porque se separar, irmãos, requer de dedicação. Renunciar requer esforço. Porque se você não se esforçar em pegar a palavra, irmão, você passa aí tempos no celular. Se não se esforçar em orar, passa tempos falando besteira. Mas em todo tempo orar em espírito. Você está no banheiro tomando banho, ora, irmão, no espírito. Canta louvor. Se você está na rua, medite na palavra de Deus, no seu coração, no espírito. Aí a pessoa vai olhar para a pessoa, está louco, está falando sozinho. Você não está falando sozinho, você está falando com Deus. Você está orando em espírito. Às vezes eu estou falando sozinho assim, as pessoas ficam olhando assim, deve falar, você está louco. Quando Deus começar a me levantar, irmão, a minha esposa lá em casa olhava para mim e achava que eu estava ficando louco. Eu ficava pregando para a parede, para os copos, para a estante, eu ficava lá sozinho, meditando. A meditação alta. E é algo inexplicável, irmãos. É bom demais sentir a presença de Deus e estar com o Senhor. A gente, aqui na Terra, estamos por breves momentos. Sintamos saudade do pastor Renê, diante daquele, as condições físicas que ele tinha, mas sempre estava com o coração desejoso de estar na rua, de estar na obra, irmãos. Falou, vamos ali na casa de alguém, vamos buscar no Senhor. E Deus confirmava e a gente ia. Esta é a alegria de um cristão, esta é a alegria de um servo de Deus, de estar com os irmãos, de estar pregando o evangelho. Irmãos, abrir mão das coisas é melhor do que você ficar preso nelas. A gente deve se examinar a si mesmos, aonde nosso coração está ainda enraizado, para que a gente venha buscar em Deus a purificação através da palavra e o Senhor nos ensinar na sua palavra, para que a gente venha todos os dias se esforçar, porque dessa vida não se leva bens materiais nenhum, mas só as obras irão passar conosco para a eternidade. Amém? Então, essa é a palavra que Deus me deu para poder pregar aos irmãos. Eu gravei a mensagem aqui no vídeo, irmãos, e depois eu vou subir lá para o canal. Deus também venha falar com outros através dessa palavra e louvo a Deus pela grande oportunidade. O Evangelho de Jesus, irmãos, é simples. Não é bicho de 7 cabeças, não precisa fazer campanha, não precisa pagar voto, promessa, andar de joelho, não precisa sair de uma cidade para outra a pé, sem chinelo ou coisa do tipo. O Evangelho, irmão, é você obedecer a palavra de Deus. Se você obedecer, como diz a palavra de Deus, você se enquadrará a um discípulo de Jesus, aborrecer a própria vida. Por que você parou de fazer isso? Porque Jesus me chamou para fazer isso, pregar evangelho. Por que você parou de jogar futebol? Você não pode mais? A sua religião não deixa? A religião deixa você fazer o que você gosta, irmão. A religião deixa você viver no segundo casamento. A religião te deixa você viver no tráfico. A religião deixa você viver na mentira. A religião te deixa você viver portas abertas, do jeito que você gosta. Do jeito que a carne gosta. Mas a palavra de Deus não deixa. A palavra de Deus é estreita. A palavra de Deus é santa. Se você quer viver conforme a palavra de Deus, você vai ter que aborrecer a própria vida. Eu não posso fazer mais isso, não é porque eu não gosto, não. É porque eu tenho que me enquadrar na palavra de Deus. Se eu quero ir para o céu, morar no céu, eu tenho que me esforçar. O evangelista Felipe, quando Deus nos permitiu estar aí no Rio de Janeiro,
ele me lembrou também sobre o filme O Peregrino. Na época o pastor Renê e o irmão Lucas até, nós comentamos também sobre, o irmão Lucas tinha um livro que falava, só que eu nunca, eu comecei até a ler, mas depois, irmãos, o meu negócio é eu gosto de ler Bíblia. Eu gosto de focar na palavra mesmo. Mas realmente, esses dias eu estava vendo esse filme e tem muitos ensinamentos bons, irmãos. E quando eu estava vendo esse filme esses dias, aí minha vontade é de sair para a rua, a vontade de pregar, irmão, porque a gente alertar acerca de uma destruição, porque esse mundo vai ser destruído. Mesmo que as pessoas não estejam dando ouvidos, mas a gente tem que alertar. Se não querem ir, irmão, vamos pegar a nossa cruz e vamos seguir em direção à celestial Jerusalém. Se ninguém quer ir com nós, irmãos, se filhos não quiser ir, marido não quiser ir, mulher não quiser ir, irmão, pega a sua cruz e segue Jesus. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Em nome de Jesus, eu agradeço pela grande oportunidade. Em nome do Senhor, que Deus venha usar de misericórdia conosco. Amém?